Diz o ministro Celso de Mello: qualquer ato de ofensa ao decoro parlamentar culmina por atingir injustamente a própria respeitabilidade institucional do Poder Legislativo. A prática de atos atentatórios ao decoro parlamentar, mais do que ferir a dignidade individual do próprio titular do mandato legislativo, projeta-se de maneira altamente lesiva contra a respeitabilidade, o prestígio e a integridade política e institucional do Parlamento. E por que eu estou aqui colocando a vossas excelências e fazendo essa reflexão sobre quem é o sujeito passivo do ato indecoroso? Porque se há consenso na doutrina e na justiça que o sujeito passivo é o próprio parlamento, eu indago a vossas excelências: em que momento o parlamento pode dizer se uma determinada conduta foi ou não ofensiva a ele próprio, senão no momento em que esse fato veio à luz? O que está em jogo aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, não é se o fato é ou não pretérito. A conduta da deputada Jaqueline Roriz se deu em 2006. Só que ela foi eleita deputada distrital sem que ninguém soubesse daquele vídeo no qual ela recebia aquela quantia proveniente de um esquema de corrupção do Distrito Federal. Ela foi eleita deputada federal em 2010 sem que ninguém soubesse daquele fato que ela foi filmada, flagrada, recebendo aquela quantia que não é caixa 2. A denúncia ofertada pelo Ministério Público, a investigação feita pela Polícia Federal, as ações por ato de improbidade propostas pelo Ministério Público do Distrito Federal são claras no sentido de que ela obteve vantagem indevida porque recepcionou dinheiro fruto de uma corrupção que era coordenada pelo senhor Durval Barbosa, que à época foi indicado pelo pai dela e depois continuou à frente do governo José Roberto Arruda. Portanto, eu indago a vossas excelências: quando que esse fato praticado pela deputada Jaqueline Roriz veio à luz? Veio à luz em março de 2011. Quando que o parlamento pode dizer se essa conduta foi ou não ofensiva a esta casa? Em março de 2011. Antes desse fato, nós não tínhamos ciência do que havia acontecido. Quando se coloca aqui, de forma equivocada, que este meu parecer abre um precedente para que todos aqueles que praticaram qualquer tipo de conduta, ato de improbidade administrativa, ou estão sendo processados criminalmente, sejam julgados por esta casa, é uma falácia e uma mentira. Eu não traria, até por ser um promotor de justiça e um deputado federal que tem muita honra de estar na política e representando o Estado de São Paulo, eu não traria para dentro desta casa tamanha intranquilidade jurídica. Nós não estamos a falar, como comentou a defesa, de fatos pretéritos que a qualquer momento podem vir à luz. Nós estamos falando de um fato pretérito e não sabido, não conhecido. E eu pergunto a vossas excelências: se viéssemos a saber no dia de hoje que um determinado parlamentar, vamos muito além de 2006, no ano de 2002, viéssemos a saber por imagens de vídeo que ele praticou pedofilia, que ele matou, que ele estuprou, o que esta casa ia dizer à sociedade brasileira? Não, ele pode conviver conosco, afinal o fato se deu em 2002, o fato se deu em 2003. Em hipótese alguma, o parlamento só teve ciência deste fato indecoroso neste ano. É neste ano que o parlamento tem que se manifestar sobre a conduta do parlamentar e se essa conduta foi capaz de ofender a imagem da Câmara Federal. Ela foi eleita em 2006, deputada distrital, ninguém sabia desse fato. Ela foi eleita em 2010, deputada federal, e ninguém sabia desse fato. Veio à luz em março de 2011. Seria correto dividir-se a conduta indecorosa dela e o prejuízo que deveria ela ter com todos os parlamentares dessa casa? Seria correto agirmos dessa forma? Eu faço uma reflexão com vossas excelências: seria correto termos hoje uma informação através de um vídeo de crimes hediondos praticados, não importa qual, e nós dizermos: não, esse que praticou pedofilia, estupro, homicídio, roubo qualificado, ele pode estar entre nós porque é fato passado? Em hipótese alguma. Se fosse fato passado e sabido, eu até concordo, porque ele passou pelo crivo da votação popular, mas não é o caso dela. Ninguém sabia do que aconteceu em 2006, ninguém sabia do que aconteceu em 2010.
E, portanto, deputado Miro Teixeira, retirar essa prerrogativa do parlamento de poder se posicionar quando teve a ciência do fato é negar a si próprio. É o parlamento negando o seu direito de opinar sobre uma conduta indecorosa, repudiada pela sociedade e que o parlamento desconhecia. Portanto, quanto a essa questão de termos ou não competência, é evidente que temos. Porque se nós suprimirmos essa competência do parlamento, nós estamos dizendo que tudo aquilo que vier à luz hoje, que vier à luz hoje ou amanhã, e que for degradante para esta casa, nós vamos ter que aceitar. Porque é fato pretérito, não pode ser julgado. Fato pretérito e sabido não poderia ser julgado, porque a pessoa foi eleita pelo voto popular e as pessoas tinham ciência quando votaram nela. Fato que ninguém tinha conhecimento, que não se tinha ciência por parte dessa casa, a evidência é que temos a prerrogativa e o direito, para não dizer o dever, de julgar o parlamentar que entendermos que ofendeu a imagem desse parlamento. A segunda tese esposada pela defesa é de que o fato é atípico. E aí eu ouso discordar porque a Constituição Federal, ela é clara ao dizer que o regimento da casa, uma resolução interna da casa, vai definir quais são os atos indecorosos. É evidente que o ato indecoroso pressupõe um conceito ético, político, e não deve ter um formato fechado, um formato cerrado.